meus amores, bom dia. Hoje, dia 3 de junho de 2020, na quarta-feira, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências e nós vamos falar sobre materiais naturais e materiais artificiais. Qual é a diferença dos dois? Nós já estudamos um pouquinho disso antes, né? Já falamos um pouquinho disso, mas a diferença é basicamente o que a gente já conversou, que os materiais naturais, eles são encontrados na natureza, obviamente, né, naturais, e os artificiais, eles podem ter bases de matérias naturais que são feitas pelo homem, ou seja, o homem usa algum tipo de matéria natural para poder criar um material artificial. Nós vamos ver alguns exemplos um pouquinho mais para frente. Aqui no livro, nós vamos começar trabalhando na página 11. Ele dá vários exemplos de materiais artificiais. Aqui tem blusas, blocos, portão de ferro, plástico. Então, assim, são materiais artificiais, mas que foram utilizados a matéria-prima de um material natural. Por exemplo, o ferro. Usou o ferro mesmo, né? O ferro é um material natural que é encontrado na natureza. Ele é um mineral, então ele é um material natural que foi utilizado como matéria-prima para fazer um portão, que é um material que se torna um material artificial, porque ele deixou de ser apenas um material natural, ele deixou de ser puro. Agora ele é misturado com várias outras coisas para ser criado um portão de ferro. Assim como o plástico, as blusas também, elas são utilizadas, por exemplo, a blusa de algodão. Você tira o algodão, né, da natureza para você criar não só a blusa, vários outros tipos de tecido. Aqui embaixo ele dá exemplos de materiais naturais, que é o algodão e a madeira, que aqui eles estão extremamente puros, né, não tem nenhum tipo de substância ou mistura com eles para tornar eles artificiais. Então eles são completamente puros aqui. Esse aqui é o algodão em sua forma natural, e aqui a madeira, né, não está na sua forma natural, que seria na árvore, porém é uma madeira já cortada. Virando a página aqui na página 12, virando a folha na página 12, ele mostra um material mineral. Então, o material natural, em geral, ele pode ser encontrado de várias formas. Ele pode ser encontrado nas plantas, ele pode ser encontrado nos animais, ele pode ser encontrado no solo, nas rochas. Então, os materiais aqui, ó, que são minerais, eles são encontrados no solo. Então, aqui ele está dando o exemplo do ouro, que é um mineral, certo? Porque ele é encontrado no subsolo. E aqui está falando da ametista, que inclusive é minha pedra favorita, porque eu amo roxo, né? Como vocês podem ver. Mas, enfim, a ametista também é uma pedra mineral, então ela aqui eles estão na sua forma pura. Aqui embaixo nós temos o carvão, e aqui é o carvão natural ainda. O carvão que nós usamos é o carvão natural. Porém, os materiais naturais, eles podem ser usados de duas formas, tanto em sua forma natural, quanto em sua forma como matéria-prima para criar um material artificial. Aqui no livro ele também dá exemplo, tá vendo? Que é tirado a seiva, né, da seringueira para ser criado essas borrachas. Então, foi um material natural que foi utilizado, que foi a seringueira, que é uma árvore. Eles extraíram essa seiva dela e criaram, a partir dessa seiva, como matéria-prima, criaram a borracha. Então, um material natural foi utilizado para fazer um material artificial. Até aí, ok? Beleza. Aqui ele também tá dando exemplo de materiais que são feitos pelo homem, né? Então, os materiais feitos pelo homem, na sua grande maioria, ele é feito com alguma matéria-prima natural. A maioria das coisas que o homem cria vem de alguma coisa natural. Tudo que nós fazemos, sempre, quase sempre, né, vem de alguma coisa que a natureza nos oferece, que nós retiramos da natureza para criar alguma coisa artificial. Os materiais, eles podem possuir propriedades específicas,
Nós dividimos essas propriedades em duas. Propriedades físicas e propriedades químicas. Mas qual é a diferença entre essas duas? Aqui no livro, ele mostra a fusão de um ferro, ou seja, ele passando do estado sólido para o estado líquido. Então, o que vai acontecer na propriedade física? A propriedade física ela é feita da seguinte forma. Algum material que ele pode mudar o seu estado, ou seja, ele pode ser, no exemplo aqui, ele é sólido, que é o ferro, e ele está sendo transformado em líquido a partir do aquecimento, da temperatura. Ou seja, aqui na figura do livro, ele está derretendo o ferro e transformando o ferro de sólido para líquido. Ou seja, ele está fazendo essa fusão. Então, a propriedade física, ela mudou de estado, ela deixou de ser do estado sólido e passou a ser do estado líquido, porém, ela deixou de ser ferro. Ela só é um ferro no estado sólido e um ferro no estado líquido, mas ela continua sendo ferro, não continua? Então, quando esse ferro que for derretido, ele esfriar, ele vai endurecer de novo. Então, ele vai continuar sendo ferro, não vai? Então, o ferro sólido e ele líquido, ele só mudou de estado físico, mas ele não deixou de ser um ferro. Ele continua com as mesmas propriedades, porém, ele está em estados diferentes. Um está no estado líquido, outro está no estado sólido, mas ele não deixa de ser ferro. Isso significa as propriedades físicas. Elas podem estar em estados diferentes da matéria, porém elas não deixam a sua composição. Ou seja, elas são feitas da mesma coisa, elas não vão deixar de ser. Por exemplo, a água também. A água, quando você congela, quando ela evapora, quando ela volta para o estado líquido, quando ela vai para o estado sólido, quando ela cai da chuva, ela deixa de ser água? Não, ela continua sendo água, porém em estados físicos diferentes. Então, vocês podem classificar assim, que as propriedades físicas, elas mudam de estado, mas elas não mudam a sua propriedade. A água, ela continua sendo H2O. Ela, independente de estar sólida, independente de estar líquida, de estar gasosa, ela continua sendo H2O. Ela só muda de estado. Já na propriedade química, é ao contrário. A propriedade química, esse material, ele deixa de ser ele mesmo. Aqui no livro, ele está dando o exemplo de um portão de ferro. O que vai acontecer? Também um exemplo de ferro, assim como no estado físico deu o exemplo do ferro, no químico também está dando um exemplo de ferro. Qual é a diferença? No estado físico, ele não deixou de ser ferro, ele continuou com a mesma coisa, ele só mudou de estado. No químico, aqui o ferro, ele está passando pelo processo de ferrugem. O que é o ferrugem? Quando o ferro ele entra em contato com o ar, com o oxigênio, com a chuva, todas essas matérias naturais que nós temos, ela vai mudar a sua composição química. Ou seja, o ferro ele vai ter uma reação química junto com a água, o oxigênio, a água da chuva, que a água da chuva, de certa forma, ela é um pouquinho mais ácida. Então, ele vai deixar de ser apenas um ferro. Agora, ele vai ser um ferro com ferrugem. Ou seja, ele não é mais aquele ferro puro. Ele tem o ferrugem junto com ele. Então, ele deixou de ser uma propriedade física, porque ele não é apenas ferro que mudou de estado. Ele é um ferro que mudou quimicamente através de substâncias naturais que ele se deparou, que acabou fazendo esse processo de ferrugem nele. Então, a propriedade química, ela é essa, ela muda a composição do material, da matéria. Então, ele não é só ferro, agora ele é um ferro com ferrugem, e a propriedade física, ela só muda de estado, mas ela não deixa a sua propriedade de lado, beleza? Virando aqui a página, na página 14, ele fala das propriedades organolépticas. Então, eu falei que tinham duas propriedades, certo? Errado, tem três. Duas propriedades que são divididas em física e química, que foi a que eu expliquei para vocês. Fechei meu livro. E as propriedades organolépticas. O que são as propriedades organolépticas? São Que palavra difícil, né? Repete aí organolépticas 3 vezes.
essas propriedades, elas são propriedades que você pode sentir através dos seus 5 sentidos, que é olfato, audição, paladar, tato e visão. Então, o cheiro, o gosto, o barulho, você sentir, você ver, são propriedades organolépticas de alguma coisa. Aqui ele está dando o exemplo da fruta. A fruta você pode sentir o cheiro, você pode comer, você pode ver também. Aqui ele dá o exemplo do brilho, da cor, do sabor. Então, tudo que você pode sentir com os seus sentidos naturais são consideradas propriedades organolépticas. Beleza? Aqui, ó, materiais do cotidiano. Ele dá alguns materiais que nós temos contato comumente, né, diariamente. Algumas pessoas conhecem mais, que é a argila. Que a argila, aqui ele vai falar que foi dos primeiros materiais que foram usados para criar materiais físicos, né? Bem antigamente as pessoas usavam argila para criar pratos, copos. Até hoje, né? Tem lugares que ainda fabricam esse tipo de material e que é bem comum, é bem vendido, é bem bonito também o artesanato em argila. Os filtros de barro, os jarros. Então, a argila, ela é bem antiga e foi um dos primeiros materiais a serem utilizados, né, por nós, seres humanos. E aqui embaixo ele vai usar os metais. Metais também. Aqui ele fala que são encontrados nas rochas, como nós falamos, são materiais minerais, né, que são encontrados em algum tipo de minério, solo, rochas. O ferro é uma coisa que a gente tem contato diariamente, todo mundo tem alguma coisa de ferro dentro de casa, né? E aqui o plástico, que o plástico ele é derivado do petróleo. Todo mundo tem alguma coisa de plástico hoje em dia, né, gente? Então, o plástico ele é derivado de um produto natural, que é o petróleo, ele nada mais é do que restos de material orgânico de pessoas que morreram há muito tempo, animais que morreram há muito tempo, plantas, árvores, vegetais, qualquer tipo de seres vivos, eles se tornam com o passar de milhares de anos. Não é assim, há 10 anos, se eu for enterrada, se um animal for enterrado, vai virar petróleo. Não é assim, gente. Com milhares de anos, bem lá no subsolo, com o passar do tempo, os seres vivos em geral, não só nós seres humanos, os seres vivos em geral, eles acabam virando esse petróleo que nós usamos hoje para fazer milhares de coisas, combustível, criar coisas de plástico, dentre várias outras coisas que o petróleo ele tem esse trabalho, né, que ele é feito por nós. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 15 e 16. Aqui, ó, quase que eu esqueço, aqui no cantinho tá falando do vidro. O vidro, ele também ele é feito com a base de algum material natural. Ele é um material artificial que foi também feito a partir de um material natural, que é a areia. O vidro é feito de areia. Então, nós usamos, a partir de um material natural, fizemos um material sintético, artificial. Assim como o plástico, o petróleo virou a cadeira, virou plástico, o minério ferro, que é natural, virou portão, a argila, que é natural, nós usamos para fazer vasos, alguns outros materiais que viram utensílios para nós, mas que vêm de lá. Então, eu quero que vocês façam essas páginas do livro. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, que eu sempre vou responder vocês. Um beijão e até amanhã. Eu amo vocês.